Lucas, capítulo 13, nós leremos a partir do versículo 10. Nós estamos numa série de mensagens, o título é Quem Manda na Sua Vida? Essa é a terceira mensagem que eu prego. Nós já vimos sobre os ídolos, nós já vimos sobre os desejos e hoje nós vamos ver sobre Satanás. Não é? Tem pessoas que são comandadas pelos ídolos, tem pessoas que são comandadas pelos desejos, e agora nós vamos ver um que está por detrás disso, por detrás dos ídolos, por detrás de muitos dos nossos desejos, mas muitas vezes ele age franca e abertamente assim na vida de alguns. Ele, em alguns momentos, ele não atravessa, ele não tem nenhum atravessador, ele não tem nenhum terceirizado. É ele mesmo que está no comando de algumas pessoas. E hoje nós estamos dispostos a olhar para nós mesmos. É hora de saber se Satanás manda na minha vida. A gente não pode ter medo nem receio de trabalhar esse assunto, porque é conhecendo a verdade que a verdade nos liberta. Tá bom? Lucas 13, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo? Não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Queridos, eu me preparei para pregar essa mensagem. Eu me esforcei para ministrar essa mensagem. Todavia, eu tenho absoluta e plena certeza que apenas a minha preparação não é suficiente para alcançar o seu coração. É necessário que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós, iluminando-nos, ungindo-nos, abrindo-nos para a ministração da palavra. E eu quero convidar você então à oração. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E quero convidar você a pedir a Deus para falar ao seu coração. Peça a Deus: Deus, derrama o teu Espírito sobre a minha vida. Abra os olhos do meu coração. Desvenda os olhos da minha mente. Abra os meus ouvidos espirituais. E dá-me da tua palavra para entendimento. Dá-me da tua palavra para mudança de sentimento. Dá-me da tua palavra para mudança de atitude e de vida. Peça ao Espírito. Eu posso emprestar minha voz a Deus, mas a palavra só chegará ao teu coração por meio do Espírito Santo. Ó Deus, aquilo que me compete como pregador, eu fiz. Ó Deus, agora, nós necessitamos totalmente do Teu Espírito, para que os ruídos das trevas sejam cessados, para que todo o agito da nossa alma seja apaziguado, para que a concentração da nossa mente agora esteja na Tua palavra, e para que o Teu Espírito esteja, ó Deus, ungindo cada palavra dessa, para nos alcançar.
É no nome de Jesus que eu te peço. Dá-nos do teu Espírito. Amém, Senhor. Amém, amém. A irmã Gabriela está aqui? Ô Lucas, diminui a velocidade dos ar-condicionado aqui para mim, que a minha voz já está começando a faltar. Era para isso que eu ia pedir a Gabriela. Queridos, eu quero convidar você a olhar comigo para a vida desta mulher encurvada do texto, em que o senhor da vida, da história, da existência dela era Satanás. E uma vez que a gente olhar para a vida dela, nós vamos contemplar nossa própria vida. E vamos então poder perceber se o que está dominando a gente é o pensamento, a maquinação, a emissão de pensamentos de Satanás ou não. Porque a gente às vezes acha que entrar numa igreja faz da gente um cristão ou alguém blindado a sutileza, as ciladas e as armações das trevas. E não. Porque se fosse assim, essa mulher do texto não estaria debaixo de uma influência satânica. Porque ela participava da sinagoga, ela tinha título de cristã, filha de Abraão. Todavia, essa mulher estava sendo dominada, domesticada por Satanás. Então vamos lá. Vamos ver quais são as marcas, as peculiaridades, as evidências de quem anda controlado, mandado, dominado por Satanás e seus demônios. Vamos lá então. Em primeiro lugar, quem anda dominado por Satanás vive na escravidão. Versículo 16 diz: a quem Satanás trazia presa, a quem Satanás trazia presa. Veja, a mulher do texto perdera a sua liberdade. Ela era uma escrava de Satanás, ela passou a fazer o que Satanás queria que ela fizesse, de tal maneira que Satanás colocou uma enfermidade da qual ela não podia se livrar. É o caso do sujeito que começa, por exemplo, a beber, e ele diz: eu tenho liberdade para eu beber, eu posso tomar todas, ninguém me impede. Só que com o passar do tempo, ele não bebe mais porque ele escolheu beber, ele bebe porque ele não pode deixar de beber, virou escravo. Isso revela o quê? Que ele anda segundo o príncipe das trevas. É o sujeito, por exemplo, que fuma um baseado de maconha, para dizer assim: eu sou da galera, aí eu também sou doidão, eu também curto um devaneio, olha, eu faço o que eu quero. Só que daí, tempos depois, ele está acorrentado a drogas muito mais pesadas, das quais ele já não consegue se livrar. E aí ele diz, como o salmista disse: estou preso e não vejo como sair. O que eu quero que vocês observem é que todo aquele que não consegue se ver livre de um pensamento mundano, maligno, pecaminoso, todo aquele que está escravo a um sentimento doentio, a um vício escravizante, de vontades impuras, ele está vivendo como um escravo espiritual. Há sinais de que há um mandatário na vida dele. Mas, em segundo lugar, uma outra evidência de alguém que está andando segundo Satanás, além da escravidão, é o sofrimento. Olha o retrato da vida dessa mulher. Diz o texto aí no versículo 11: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Antes de mais nada, quero deixar bem claro aqui que o cristão também sofre, tá bom? Só que o cristão não sofre como alguém que está cativo a Satanás, porque quem está como um capacho de Satanás, ele tem um sofrimento adicional, um sofrimento extra, ele tem um brinde de dor no coração. Por quê? Porque ele é escravo. A mulher do texto, ela sofria de uma enfermidade não de origem biológica, mas de origem satânica. Gente, nós não podemos ser pessoas iludidas. Há pessoas
aí no nosso tempo, sentadas próximas de nós, que estão passando por um sofrimento, por uma doença cuja causa é satânica, é maligna. Há pessoas que nessa hora estão chorando por um casamento que acabou por ingerência direta de Satanás. Há mães que estão chorando agora por seus filhos que estão presos dentro de uma engrenagem trituradora de morte. Por quê? Porque Satanás está ali. E a mãe conivente com isso, e a dor crescente, ou seja, aonde Satanás entra, os sofrimentos são os mais diversos, e tem mais, é sofrimento nessa vida e sofrimento depois da morte. Mas uma outra evidência ainda de alguém que está andando segundo Satanás, negativismo. Versículo 11, andava ela encurvada. Gente, esse modo aqui de andar, fazia ela olhar somente para o chão, para a poeira, para o pó. Agora veja, o modo desta mulher andar encurvada retratava a realidade do seu interior. Não era um mero problema na coluna ela andar encurvada, era Satanás exteriorizando o que estava em movimento dentro dela. Ela só andava encurvada por fora, porque por dentro ela já estava prostrada. Queridos, todos aqueles que são possuídos por Satanás, de um modo ou de outro, são pessoas negativas. São pessoas pessimistas, são pessoas para baixo, são pessoas que só enxergam o chão, o pó, o baixo, elas não olham para cima, elas não olham para as estrelas, elas não têm pensamentos elevados, elas não querem voar nas dimensões mais altas, elas vivem como a serpente. Essa foi a maldição que Deus deu à serpente lá no jardim do Éden. Rastejarás e comerás do pó. Portanto, todo aquele a quem Satanás domina, o que Satanás quer fazer com essa pessoa? Quer a levar para o chão, para se rastejar como ele, para se alimentar do que ele se alimenta, o pó da terra. Era o que ele estava fazendo com esta mulher. Eu me lembro de uma vez, eu fui convidado a orar por uma mulher que estava como paciente no Hospital Vila Velha. Um pastor amigo meu disse: ô Elton, essa mulher está possessa, eu não entendo muito desse negócio de batalha espiritual, me ajuda aqui, vem orar comigo. Eu disse: vou. Fui lá no Hospital Vila Velha, entrei na sala, já era uma mulher idosa, comecei a conversar, saber a história daquela mulher, saber quais os envolvimentos que ela havia tido com práticas ocultas, de bruxaria, de feitiçaria. Eu fui perguntando, e a nora estava presente. A nora então disse para mim e para o pastor que me acompanhava: olha, há 30 anos eu convivo com a minha sogra, e eu não conheço pessoa mais negativa, mais pessimista do que ela. Sabe? Uma evidência, uma luz que se acende para a gente observar quem é que está gerando, movimentando, dominando tal vida. Porque, queridos, quem tem Jesus no coração, olha para cima, olha para o alto. Quem tem Jesus no coração pode acabar de cantar o que nós cantamos aqui: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Quem tem Jesus no coração diz: olha, o melhor de Deus ainda está por vir. Quem tem Jesus no coração diz como salmista: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quem tem Jesus no coração tem um modo de ver a vida a partir da vida abundante e eterna que encheu o seu coração, e não como esta mulher andava, encurvada. Mas uma quarta evidência que eu quero mostrar a partir da vida desta mulher, é claro que quando a gente fala das evidências de uma pessoa que está dominada por Satanás, há muitas outras, só que eu estou analisando a partir da vida desta mulher. A quarta que eu observo é que uma pessoa dominada por Satanás é impotente. Olha a impotência aí, versículo 11.
Andava ela encurvada, queridos, essa próxima parte mexe muito comigo, sem de modo algum poder endireitar-se. Essa mulher corcunda, ela estava impossibilitada, inapta, bloqueada, cerceada, embargada, coibida, atravancada, desautorizada de transformar a própria vida. Ou você acha que essa mulher não tentou algumas vezes se endireitar? Claro que tentou. Imagine comigo ela convidada para estar numa festa de casamento, todo mundo elegante na festa, conversando, e ela lá, você acha que ela não tentou se posicionar melhor para tirar uma fotografia? Você acha que ela não tentava se posicionar melhor para tirar uma selfie? Claro que ela tentava, só que ela não conseguia. Por quê? Porque o poder de Satanás sobre a sua vida a impedia de mudar. Escute bem, você sozinho não pode mudar a sua própria vida. É impossível uma pessoa mudar a realidade de sua própria história sozinho, humanamente falando, é impossível, porque Satanás é mais poderoso do que o ser humano e não permite que tal transformação aconteça. Não adianta, querido, oferecer para uma pessoa instruções de autoajuda para ela transformar a própria vida, ela não consegue. Não adianta pegar a corcunda e levá-la para fazer pilates. Fisioterapia vai mudar a sua vida. Cirurgia, conheço um neurocirurgião que é um espetáculo, ele pode colocar você em pé, não ia adiantar, porque a origem, a natureza desse problema era espiritual. Queridos, só há um que pode quebrar as fortalezas de Satanás na vida de um ser humano, e ele atende pelo nome de Jesus Cristo. Fora dele, ninguém pode mudar sequer a própria vida. Sabe por quê, queridos? Porque essa mulher ela estava num cativeiro. E nós sabemos que todo aquele, ainda no nosso tempo, que é sequestrado, que é levado para um cativeiro, o que acontece? O que os sequestradores fazem? Colocam vigilantes, colocam seguranças, colocam homens armados em torno do cativeiro, para que esta pessoa sequestrada não saia do cativeiro. Então essa pessoa fica monitorada. Essa mulher aqui era monitorada 24 horas pelos demônios, pelos anjos caídos, que a impediam de transformar a própria vida. Veja só, queridos, o homem nas mãos de Satanás é um sequestrado espiritualmente que não pode mudar a sua própria realidade de vida. É aí que entra Jesus na história, e louvado seja o nome dele por entrar na história da gente. Querido, aquilo que o homem não pode fazer por si mesmo, o nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer por nós. Só Jesus pode nos libertar. Mas olha, o texto bíblico ainda nos informa que a maioria das pessoas cativas não se dá conta de que está num cativeiro espiritual. Se nós conversássemos com essa mulher corcunda e perguntássemos a ela assim: ei, por que você está corcunda? Ela ia dizer: eu sentei muito de mau jeito durante a minha vida, eu acho que isso é genético, eu acho que isso vem da vovó. Ela não sabia que ela estava possuída por Satanás. Ela só se dá conta de que havia um poder satânico na vida dela no dia em que ela foi liberta. Ela não sabia, como muitas pessoas andam debaixo do poder satânico e não sabem, estão cegos no entendimento. Uma outra informação preciosa que o texto nos dá é que o tempo não resolve problemas espirituais. Há pessoas que andam por aí dizendo assim: calma, o tempo resolve tudo. Calma, o melhor remédio para essa situação é o tempo.
calma, fique tranquilo, o tempo vai resolver. Gente, na vida dessa mulher, o tempo não a ajudara em nada, apenas a prejudicara. 18 anos se passou, nada mudou, o quadro só piorou. Mas uma terceira informação do texto, e que você precisa ficar sabendo: se você é romântico em relação ao mundo, que o Espírito quebre agora esse romantismo do seu coração. Saiba o seguinte: o mundo não quer a sua libertação. O mundo não quer a libertação dos cativos. Aqui no texto nós constatamos essa verdade na vida, sabe de quem? Do pastor da igreja. Do pastor da igreja. O chefe da sinagoga. Ele ficou indignado de ver que Jesus curar essa mulher, está aí no verso 14. Era para o pastor da sinagoga fazer uma festa. Uhul! A mulher foi livre, gente! Jesus a libertou. Não. Ele ficou indignado. Tipo assim, Jesus, a gente já estava acostumado com ela. A gente já sabia o jeitinho dela sentar. Ô Jesus, a gente já achava ela tão bonitinha, corcovadinha assim, ó. Ô Jesus, a gente já sabia até a roupinha que a gente dava para ela, para se ajeitar, aquela mochilinha que ela trazia nas costas. Ô Jesus, por que você fez isso? Nós não gostamos. Veja, o cara fica indignado. Vou falar uma coisa para você: o mundo não quer a sua libertação. Satanás construiu um império, um sistema pervertido, em que qualquer um que conseguir sair desse cativeiro, por meio de Jesus, será alvo do ódio, da ira, da raiva dos que ficarem presos. Ei, o mundo não quer perder um alcoólatra, porque o alcoólatra, ele alimenta um sistema financeiro perdido, pervertido, que se faz em cima da desgraça das famílias. O mundo não quer perder uma pessoa impura e adúltera, porque ela sustenta os motéis e toda a indústria da impureza. O mundo não quer perder um jovem para as drogas, afinal, um jovem usuário de drogas sustenta a vida em ostentação dos senhores das drogas. O mundo não quer perder os seus filhos, por causa de uma engrenagem que funciona. Ei, o mundo não quer que você seja liberto. O mundo não quer que você tenha uma nova vida. O único que quer isso é Jesus Cristo. E a boa esperança, e a boa palavra, a esperança que eu tenho para comunicar a você é que Jesus Cristo quer isso para a sua vida. Há esperança para você. Jesus quer ver você limpo, transformado, endireitado, aprumado, vivendo uma vida nova. Jesus pode fazer na sua vida hoje o que Ele fez na vida desta mulher corcunda do texto sagrado. E aí você me pergunta assim: pastor, como é que o senhor tem tanta certeza de que Jesus pode agir na minha vida? Por que o senhor fala tão convictamente? Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque você vale mais do que tudo na criação. É o que Jesus fala para aqueles religiosos que ficaram indignados de ver a cura daquela mulher no versículo 15, no versículo 16. Diz aí, ó: disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? O que Jesus está dizendo aqui é que se os religiosos eram capazes de matar a sede de um boi ou de um jumento, quanto mais ele não se compadeceria de uma filha de Abraão, de um ser humano que tinha sede de libertação, sede de águas vivas, sede de vida espiritual. O que Jesus está dizendo é: eu liberto, porque o ser humano é a dádiva, é a coroa de toda a criação. Querido, você vale mais do que tudo na criação de Deus. Mas em segundo lugar, eu posso dizer com convicção
que você pode ser liberto do poder satânico, porque a liberdade é o projeto de Jesus para a sua vida. Versículo 15 e 16, e Jesus, ele sempre faz links, ele sempre vai fazendo conexões com aquilo que ele está em operação. Veja, ele está libertando uma mulher, portanto ele vai trazer de uma realidade presente na vida daqueles religiosos, que eles, sem saber, libertavam elementos da criação com menos valor do que aquela mulher. Por que eles estavam tão injuriados, indignados com isso? Olha o que Jesus diz. Jesus diz aí, ó, eu grifei: cada um de vós não desprende da manjedoura, cada um de vós não liberta da manjedoura, do toco, da prisão, o boi e o jumento. E aí ele diz: não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, assim como vocês desprendem o boi e um jumento da manjedoura, eu livro, liberto, quebro as cadeias de Satanás na vida das pessoas. E aí é uma grande esperança para nós, porque Jesus está comunicando o seguinte: olha, assim como os homens são capazes de deixar os animais livres, desprendendo-os, assim eu posso fazer com você que está preso nas fortalezas de Satanás. Eu posso livrá-lo do lugar mais escuro em que Satanás o levou. Eu posso desmontar esse cativeiro, eu posso te trazer para a liberdade. Sabe um texto que eu amo? É Gálatas 5:1, diz: pois para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Em terceiro lugar, eu digo a você convictamente que Jesus pode te livrar, porque o tempo nunca impedirá o agir de Jesus, nunca. Essa mulher estava presa há 18 anos. Imagine se nós fôssemos entrevistados e alguém chegasse para nós e perguntasse assim: ei, você acredita que há esperança para essa mulher que está corcunda há 18 anos? Você acredita que ela pode se endireitar depois de 18 anos? Corcunda. E muitos de nós diriam assim: não acredito não. O tempo inviabilizou essa cura. Passou muito tempo. Se ela tivesse corrido atrás antes, até que daria. Mas passou-se 18 anos, preste atenção. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. É justamente aí que Jesus entra em ação. É quando a causa parece perdida. É quando todos olham e dizem: não tem jeito. Essa vida aí está condenada à escravidão. Ei, esse aí é daqui para o inferno. E aí Jesus entra e o tempo, por mais solidificado que esteja na existência daquela pessoa, Jesus quebra tudo, porque o tempo não pode impedir o seu agir. Louvado seja o nome de Jesus. Por mais tempo que tenha passado na sua vida, por mais crônico que seja um pecado na sua história, por mais aliançado por décadas que você esteja com o mal, Jesus pode quebrar e te fazer livre. Louvado seja o nome dele. Mas ainda, em quarto lugar, Jesus pode te libertar do cativeiro. Sabe por quê? Porque você é propriedade de Jesus. Isso aqui é maravilhoso, gente. Olha o que Jesus diz àqueles religiosos que estavam indignados pela libertação daquela mulher. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber, porque o motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão. Olha a conexão que Jesus está fazendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, o boi e o jumento não morreria de sede, porque o seu dono iria lá para desprendê-lo.
e levá-lo a beber água. Ei, somente o dono do boi ou o dono do jumento é que se compadeceria do animal a ponto de, mesmo debaixo de um sol escaldante, mesmo que ele tivesse preso a longa distância, o dono do animal iria andar até lá para desprendê-lo, porque o dono do animal se compadece dele. Ninguém se compadece do animal em que não é dono, genericamente dizendo, mas olha, se é dono, ele vai lá, ele cuida do boi, ele cuida do jumento, cuida do cachorrinho, cuida do gato, cuida. O seu boi ou o seu jumento, você vai fazer de tudo para conservar a vida daquele animal. O que Jesus está dizendo àqueles religiosos é, se vocês que são donos do boi, do jumento, se compadecem, quanto mais eu que sou dono desta filha de Abraão. E olha, queridos, Deus é dono da nossa vida por direito de criação. Ele é o criador da nossa própria vida, por isso Ele é o nosso dono. Só que Ele pode ser dono ainda numa outra dimensão. Ele pode ser dono da gente por direito de redenção. Porque uma vez que a criação se perdeu no pecado e para Satanás, Jesus Cristo foi até a cruz e morreu naquela cruz, e o seu sangue ali vertido e derramado comprou para Deus homens e mulheres de todas as tribos, povos, línguas e nações, e assim então, queridos, nós podemos ser de Deus duas vezes, por direito de criação e por direito de redenção. Deus o ama com amor eterno, você é propriedade dele, é por isso que ele quer libertar você, dar a você uma nova história, uma nova vida. Essa mulher era filha de Abraão, e você é filho da graça. Você é filho do Evangelho, você é filho da aliança que se fez na cruz do Calvário entre Cristo e Deus. Você é um bem-aventurado e você pode vir hoje ser de Jesus por direito de redenção. Aleluia. Mas ainda, querido, Jesus pode libertá-lo, porque os olhos de Jesus estão sobre nós. Versículo 12. A gente não está falando aqui, queridos, de um Deus do panteão grego, que está lá distante, não, nós estamos falando de um Deus que está aqui entre nós. Jesus está aqui, assim como ele estava naquela sinagoga, diz o texto, vendo-a Jesus. Tudo começa neste olhar divino da graça, que o Apocalipse vai chamar dos olhos como chama de fogo. É esse olhar de Jesus que penetra a gente, que sonda o nosso interior, que nos desfolha, que nos descose. É esse olhar que penetra lá no interior da gente, que vê aquilo que a gente não vê, que observa o que é que está em movimento na gente. Jesus olha para aquela mulher e vê por detrás dela Satanás. Jesus olha com os seus olhos como chama de fogo, e ele vasculha o nosso interior. E a boa notícia é que todo aquele que se expõe ao olhar penetrante do Senhor Jesus recebe da parte dele a libertação. Porque Ele não apenas nos vê aonde nós estamos, mas com o olhar dEle, Ele nos chama de onde nós estamos. Olha aí o que acontece em seguida. E é por isso que eu posso dizer a você que você pode ser livre desse cativeiro, em sexto lugar, porque o seu chamado é para a liberdade. Veja, a obra de Jesus não para no olhar, segue num chamado, chamou-a. Quem está no cativeiro não pode sair, porque Satanás está ali com os seus agentes proibindo. Só que quando entra em cena um que é mais forte do que Satanás, um que é mais valente do que principados e potestades,
Um que entra em cena e diz: eu sou o Todo-Poderoso. Quando ele chama, não há demônio, não há principado, não há potestade, não há Satanás que possa segurar alguém do chamado irresistível da graça por meio da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique sabendo, querido, você entrou aqui, Jesus está te chamando para a liberdade. Está te chamando para a salvação, está te chamando para uma nova vida, está te chamando para viver com Ele. Só Ele pode libertá-lo do cativeiro, como libertou essa mulher. E seguindo para o final dessa mensagem, sabe por que eu falo convictamente que Jesus pode libertar você? Você que está aqui, você que está na internet, nos assistindo, porque o seu toque é transformador. Veja o versículo 13, diz aí, impondo-lhe as mãos. Ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Jesus não se contenta, neste caso específico, apenas em olhar. Jesus não se contenta também em chamar. Nesse caso em específico, Jesus quer impor as mãos. Ele quer colocar as mãos. Lá no jardim do Éden, Deus vai fazendo o homem com as próprias mãos do pó da terra. Sopra nele o fôlego de vida e ele se faz um ser vivente. Só que aí o pecado entra e esse homem é reduzido à escravidão satânica. E aqui nós estamos diante de um quadro que foi pintado pela feiura satânica. E Deus diz: eu estava no jardim do Éden, com o meu Pai, criando o homem, e agora eu estou novamente aqui com o meu Pai, redimindo, restaurando, é com as mãos dele. Diz o texto, impondo-lhe as mãos. Não foi só um toque, não foi só uma mão, foi as duas. Jesus vai tocando naquela mulher, e ela vai se endireitando, ela vai se aprumando, ela vai se erguendo, ela vai voltando a ser aquilo que Deus a fez para ser. Querido, Jesus quer colocar as mãos sobre você. Sua vida nunca mais será as mesmas quando as mãos do Criador tocarem em você. Ei! Um dia ele tocou a sogra de Pedro e ela foi curada. Um dia ele também tocou um leproso que disse: se quiseres podes purificar-me. E Jesus tocou e ele foi purificado. Aqui ele toca nessa mulher e ela se apruma. E Jesus quer tocar em você agora. Quer tocar na sua coluna, que é a base. A coluna é a base para ficarmos em pé. Ou seja, Jesus quer te colocar em pé na vida, quer reconstruir sua existência. Quer reconstruir seus sonhos, quer reconstruir sua história, quer te fazer andar de cabeça erguida. Você que andava com vergonha, olhando para o chão, agora Jesus te endireita para que você ande de cabeça erguida, olhando para os céus, livre, leve e solto. Louvado seja o nome de Jesus. A mulher sai do cativeiro, é aprumada, é endireitada. Aleluia. Aquilo que o diabo levou 18 anos destruindo, Jesus em um instante reconstruiu tudo. Irmãos, isso aqui me fascina. Versículo 13, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou. 18 anos o diabo leva para destruir. O nosso Senhor Jesus em um instante reconstrói tudo. Louvado seja o seu nome. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, deixa eu ser muito franco. Há muitas pessoas que se dizem libertas, mas se escondem na prática do pecado. Se escondem algumas justificativas assim: eu larguei aquela vida satânica, mas eu ainda estou no pecado. É um processo, né?
É um processo de libertação. Olha, eu ainda continuo no pecado, porque afinal foram 18 anos que Satanás esteve me encurvando. Gente, eu ainda não estou liberto não, porque isso levará anos para eu mudar. Afinal, foram anos que eu vivi lá nas trevas. Ei, isso é justificativa barata, isso é desculpa, isso é conversa fiada. Sabe por quê? Sabe por que certas pessoas não vivem uma nova vida? Vivem dentro do novo, mas com as velhas roupagens, achando que Jesus fica fazendo remendo. Jesus não faz remendo, queridos. Jesus não pega pano novo para colocar em vestes velhas. Jesus não coloca vinho novo em odres velhos. Jesus, quando faz tudo novo. Eis que faço novas todas as coisas. Mas sabe por que certas pessoas não provam o poder da ressurreição ao final do culto? Sabe por que pessoas não voltam para casa voando assim nas asas do Espírito para uma nova vida? Porque não seguem fazendo o que a mulher desse texto fez. Porque olha aqui, irmãos. Ei, olha aqui. 5 anos depois, essa mulher não estava corcunda de novo não, tá? Pastor, Jesus curou, fez tudo novo. 2 anos depois, a mulher estava corcunda de novo. Não. Jesus a libertou de uma vez para sempre. E olha, sabe por que ela não voltou a ser corcunda? O texto nos diz. Olha o que diz o texto, versículo 13. E dava glória a Deus. Sabe por que tem pessoas que ficam nessa? Eu ainda não me libertei. Porque estas pessoas, uma vez que elas recebem a oportunidade da graça, elas não seguem fazendo o quê? Dando glória a Deus. Porque se você seguir na sua vida dando glória a Deus, querido, nunca mais você vai voltar como cão ao vômito, nem como a porca lavada ao lamaçal. Uma vez que você se entrega a Cristo e começa a louvar, a adorar, a bendizer o nome dEle, dia e noite, como Ana fazia no templo. Uma vez que você segue o Evangelho, você vai viver de glória em glória, de fé em fé, você vai viver em novidade de vida, você vai viver cada vez provando de coisas maiores e melhores. Pastor, o senhor quer dizer então que eu ficarei perfeito? Não! Você ainda continuará num corpo pecaminoso, mas o pecado será na sua vida um acidente de percurso, não mais algo planejado, algo programado no WhatsApp, não mais. Por quê? Porque agora você vive dando glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, eu sou uma nova criatura. Eu agora não me alimento mais das alfarrobas dos porcos, eu agora me alimento do livro da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, queridos. Ministério de louvor aqui à frente. Querido, você pode sair daqui como essa mulher da história, endireitado, aprumado, erguido. Ei! Não precisamos fazer aqui uma campanha de 1 ano para você ser liberto. Você pode ser liberto agora, imediatamente, e nunca mais andar encurvado para comer o pó da terra como uma serpente. Não. Você pode voltar para casa hoje aprumado, esticado, liberto, livre, vivendo no sobrenatural, vivendo essa vida altaneira, vivendo essa vida de quem olha para os céus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu olho para cima. Vamos ficar em pé, querido. Eu quero libertação para a sua vida. Satanás é um senhor maldito que escraviza, que domina, que gera sofrimento, que escraviza, que destrói, que maltrata a vida das pessoas. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele veio para nos trazer vida e vida abundante. E você pode provar disso agora, imediatamente. Você não precisa ir para casa, aguardar 7 dias para o poder dele te alcançar. Não é agora.
agora, imediatamente. É só aqui no coração, em fé, em espírito e em verdade, você clamar, você pedir, você dizer: ó Deus, me acha aqui, apruma minha vida, endireita os meus caminhos, tira essa tortuosidade da minha história, e Ele assim pode fazer. Então vamos agora louvar ao Senhor, e eu quero te convidar a aproveitar esse momento para você orar, para você clamar. Deus está neste lugar, Deus está neste lugar, querido. Você pode sair daqui aprumado, endireitado. Adore a Deus. Essa mulher seguiu adorando a Deus. Essa mulher seguiu adorando a Deus.